Um padre de Siric. Leylin deu um passo para trás. Já que é isso que o deus do assassinato quer, então eu vou esquecer. Ele não tinha planos de matar pessoas aqui, ele estava a território afinal. Senhor padre, por favor, deixe-me. Neste momento, o assassino no chão começou a rastejar, os olhos cheios de ódio por Leylin. Chega, volte. A voz gritou para o assassino sem favoritismo, fazendo-o congelar. Você apenas espere. O assassino olhou para Leylin, passando um dedo pelo pescoço antes de desaparecer no ar. Little Cly era muito imprudente e impulsivo. Estimado convidado, por favor, venha comigo. O padre educadamente fez um gesto para que Leylin seguisse em frente. Leylin esfregou o nariz e caminhou com ele. Leylin saiu um bom tempo depois, tendo adquirido o que precisava. Este padre então virou aqui e ali no mundo subterrâneo, e finalmente deixou a guilda dos ladrões e chegou em uma sala secreta. As chamas ao redor dele cintilavam sinistramente. No centro do lugar havia um santuário para o deus do assassinato. Na frente da figura havia um homem velho com rugas por todo o rosto, rezando enquanto a poderosa força divina saía de seu corpo. Senhor Bispo! O padre diante se curvou respeitosamente. Essa pessoa já foi embora? O velho bispo abriu seus olhos nebulosos. Eles de alguma forma tinham um brilho que podia ver através das intenções de alguém. Sim, ele já foi embora. Ele comprou muitas informações sobre o Marquês Louis. O padre não se atreveu a esconder nada e declarou todas as atividades de Leylin. Eu vi. Ele será a fonte do caos no futuro. Seus muitos assassinatos e o caos que ele traz definitivamente trarão alegria ao nosso mestre. O bispo murmurou. Então o que devemos fazer? Ajudá-lo? O padre perguntou, confuso. Não há necessidade disso. Kiki. Apenas seja neutro. Se necessário, ele definitivamente buscará a nossa ajuda. Lord Bishop Hill, além disso, presenteie a notícia de ele vir aqui para os bárbaros. Além disso, avise Cly para não interferir com o grande trabalho do mestre só por causa da morte de um irmão, ou vou colocá-lo em julgamento. O castigo do deus do assassinato era notoriamente brutal, e até mesmo esse padre começou a tremer de medo quando foi mencionado. Compreendo. A glória do nosso mestre definitivamente se espalhará pelas terras. O padre fez uma oração e depois saiu respeitosamente. O deus do assassinato? Que interessante! Leylin evidentemente percebeu que o incidente de hoje tinha a ver com a onda de assassinos que ele havia enfrentado antes. No entanto, os assassinos eram pessoas que trabalhavam por dinheiro. Monk poderia ter se aliado ao Marquês Louis no começo ou fora contratado por ele, mas ele já havia se transformado em uma pilha de ossos. Leylin não podia se incomodar com ele. Em vez disso, um assassino de alto escalão como Cly era uma ameaça que ele não podia ignorar. Parece que essa guilda dos ladrões é neutra. Está sob o domínio dos bárbaros, mas também tem conexões com o Marquês Louis. Leylin sorriu sombriamente. As igrejas sempre viam as coisas do seu próprio ponto de vista, os conflitos dos mortais transitavam como nuvens passageiras. Enquanto seu próprio governo não fosse afetado, eles não se importavam com o rei. Foi assim com a Igreja do Conhecimento, assim como com a Igreja do Assassinato. A exploração do mar começou recentemente, mas o lugar já entrou na mira dos deuses. Preciso intensificar meus planos. A expressão de Leylin não pôde deixar de escurecer, mas depois que ele voltou para a estalagem, ele se acalmou, não revelando qualquer indício do que sentiu antes. Chefe! Gigante e Hulk se levantaram no salão principal da estalagem, acompanhados pelas dezenas de piratas que haviam trazido. Ronald também estava lá entre eles. Milímetro! Os olhos de Leylin varreram esse grupo de piratas. Todos os que encontraram seu olhar sentiram uma sensação penetrante em seus olhos, e não tiveram escolha a não ser baixar as cabeças. Diga a eles que vou pagar a conta da carne assada e do rum nesses dias. Era preciso dizer que Leylin tinha uma boa impressão dessas pessoas. No mínimo, esses piratas eram mais ferozes que os demais. Claro, essa foi a extensão disso.
Não foi fácil recrutar profissionais em ou acima das notas intermediárias. Mestre, Madame Tillen convidou você para a parte de trás. Karen apareceu silenciosamente atrás de Leylin, seus passos incrivelmente leves como os de um ladrão experiente. Ela já não mostrava sinais de sua fraqueza anterior. O veneno do seu corpo foi removido? A luz azul piscou como Leylin perguntou em surpresa. Ele só precisava de um pouco de esforço para obter uma cura para o veneno de Karen, mas Madame Tillen já cuidara disso. Mostrou sua atitude favorável. Afinal, ela tinha os bárbaros apoiando-a. Foi atualmente a única organização que poderia lutar contra o Marquês Louis nos mares exteriores. Sim. Ela já removeu meu contrato de escravos. Doravante, eu sirvo debaixo de você, mestre. Karen já havia removido aquele uniforme de empregada que deu origem a pensamentos selvagens. Ela estava agora vestida em traje de couro preto, um coldre de couro preto para sua adaga em suas coxas que eram tão grossas quanto marfim. Isso a fazia parecer ainda mais galante. Boa! Leve-me até lá! Leylin sabia que Madame Tillen já havia relatado tudo sobre ele aos bárbaros, afinal, ela fazia parte deles. Eles estavam agora procurando por ele para colocar todas as suas cartas na mesa. Era a mesma sala que estivera de manhã, embora houvesse agora outro gigante ali. Era um bárbaro de pele verde, sentado no grande sofá despreocupadamente e com uma grande aura para ele. As tábuas do assoalho embaixo dele estavam um pouco afundadas sob seu peso pesado. Ele usava um capacete de chifre de vaca feito de ferro forjado e revelava um corpo superior fino e sólido. Seus olhares ferozes estavam acoplados a um par de olhos astutos. À sua direita estava um sabre exótico em uma posição a partir da qual poderia ser brandido com mais facilidade. Sua borda afiada continha um brilho mágico, evidentemente um resultado de ser encantada por um alquimista. O jovem mestre da família Faulen. Madame Tillen agora estava sentada na coxa do bárbaro, sorrindo para Leylin. Seu rabo vermelho flamejante roçava o bárbaro de vez em quando, emitindo um sentimento indomável que era muito tentador. Os dois se sentaram juntos, e de repente Leylin teve a estranha sensação de que aquilo era muito parecido com a Bela e a Fera, mas Madame Tillen não parecia pensar assim. Seus olhos estavam cheios de amor enquanto ela olhava nos olhos dele. Eu nunca pensei que o jovem mestre Leylin, o herdeiro de um barão, se tornaria um pirata. Madame Tillen agora valia Leylin de um lado para o outro, olhos emanando um brilho bonito. Isso não é tudo. Eu ouvi sobre o talento do jovem mestre em magia que até faz seu mentor sentir vergonha de si mesmo. Quão extraordinário! Em poucas frases, ela revelou que agora tinha todas as informações sobre o atual Leylin. E então? Nobres nunca vão admitir isso, e eu obviamente não vou. Leylin riu e sentou no sofá do lado oposto. Karen ficou atrás dele, o corpo tremendo involuntariamente como se tivesse evocado algum traumatismo do passado. Os bárbaros teriam sido estúpidos demais para ter influência sobre os mares exteriores se não conseguissem encontrar informações sobre ele, dado seu nome e o fato de que ele era um bruxo. A sinceridade era uma exigência de uma aliança. Agradável. As palavras do jovem mestre Leylin são completamente diferentes daqueles nobres dignos. O tom de Madame Tillen parecia esconder algum ódio. Eles parecem ser sinceros e benevolentes, mas na realidade são piores que os animais. O guerreiro bárbaro não pronunciou uma única palavra durante todo esse tempo, mas a pressão que ele exalava o fazia parecer uma montanha, atacando constantemente Leylin. Isso é, perguntou Leylin a Madame Tillen sem rodeios. Olhe para mim. Madame Tillen deu um tapinha na testa dela e deu-lhe um olhar de flerte. Deixe-me apresentar. Este é o Og de Batleamir, meu amante. Ele também é o capitão dos bárbaros. Quando ela o apresentou, os olhos de Leylin piscaram. Uai! A voz robótica de Chip soou e parte da informação foi projetada diante dele. Nome, Og de Batleamir. Raça, bárbaro. Força, 15 mais agilidade, 10. Vitalidade, 10. Espírito, 9, um guerreiro acima do nível 15, extremamente perigoso. Ao lado dos números havia uma imagem em 3D dele, incluindo o sabre mágico.
Apenas da imagem, Leilin poderia dizer que ele tinha vários itens mágicos nele. Um guerreiro de alto escalão acima do nível 15, com um bônus em força como um bárbaro. Mesmo no continente, essa força lhe traria fama. Mesmo que seja o Marquês, com a ajuda da raça bárbara, Ogd não deve estar perdendo uma batalha contra o Marquês. Leilin descobriu que precisava recalcular a força que o Marquês Louis tinha. No mundo dos deuses, os profissionais entre os postos 5 e 10 eram elites. Aqueles acima do nível 10 eram grandes por direito próprio, e em relação aos 15 anos ou mais, eles eram respeitados em todos os reinos e eram muito bem tratados. No entanto, mesmo um guerreiro de alto nível como esse, com o poder de toda a sua raça do seu lado, estava perdendo contra o Marquês Louis. Quão poderoso era o nobre? Neste momento, Leilin teve sorte de ter saído imediatamente depois de cuidar de Alfmer Folk Island. Enquanto estes pensamentos passavam, Leilin acenou com a cabeça para este capitão bárbaro de alto nível. Prazer em conhecê-lo, reverenciado exemplar. Comprei em Languages piscou, permitindo que Leilin entendesse o que o bárbaro queria dizer.